Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Bom, neste áudio YouTube vamos analisar, no caso, uma acusação dos críticos lá, dos ateístas, céticos, etc, se Deuteronômio, 22, 20 ao 21, ensina, no caso, que uma mulher virgem, uma menina virgem, tinha que ser apedrejada, só porque não era mais virgem, no caso, no Antigo Testamento. Vamos lá? Primeiro, vamos ler aqui com atenção os trechos em volta desse versículo, desses trechos aqui para a gente entender melhor. Vamos ler a partir do versículo 13. Vamos ler o contexto todo aqui. Diz o seguinte: se um homem tomar uma esposa e tiver relações com ela, mas depois passar a odiá-la, e ele acusar de má conduta e a difamar, dizendo: tomei essa mulher como esposa, mas, quando tive relações com ela, não achei evidência de que ela era virgem. Então o pai e a mãe da moça devem apresentar a evidência da virgindade da moça aos anciãos do portão da cidade. O pai da moça deve dizer aos anciãos: dei a minha filha a este homem por esposa, mas ele odeia, e a acusa de má conduta, dizendo: não achei na sua filha evidência de que era virgem. Pois bem, esta é a evidência da virgindade da minha filha. Então eles estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade pegarão o homem e o disciplinarão. Eles o multarão em 100 siclos de prata e os darão ao pai da moça, porque o homem difamou uma virgem em Israel, e ela continuará a ser a sua esposa. Não lhe será permitido se divorciar dela enquanto ele viver. Bom, esse é o trecho que muitas vezes os ateístas e céticos aí não citam. Normalmente eles citam só isso aqui, a partir do versículo 20. Mas, se a acusação for verdadeira e não houver evidência de que a moça era virgem, então eles devem levar a moça para fora, à entrada da casa do seu pai, e os homens da sua cidade devem apedrejá-la até a morte, porque ela praticou um ato vergonhoso em Israel ao cometer imoralidade sexual na casa de seu pai. Assim, elimine o mal de seu meio. Bom, a gente vê aqui que os críticos da Bíblia devem ter muito cuidado para não impor o seu sistema moral atual em uma cultura antiga encontrada nas Escrituras, e em seguida julgar as Escrituras como se fosse inferior à sua própria moralidade subjetiva. Os versículos que acabamos de ler foram escritos há 3.000 anos em uma cultura e localização muito diferente. A pureza sexual era altamente valorizada, ao contrário de hoje. E quando o homem se casava com uma mulher, a sua virgindade era crítica. Nos tempos antigos, um dote era pago ao pai da noiva, e a expectativa legítima era de que a noiva seria uma virgem. Na cultura da época, que era o pai que era responsável pela cobertura, cuidado e bem-estar de sua filha. A sua pureza sexual era o representante da capacidade do pai de criá-la de acordo com as leis de Deus. Portanto, nessa cultura, a reputação de um homem, bem como a reputação da família na comunidade, poderiam ser prejudicadas pela prostituição de sua filha. Se sua filha havia sido prometida a um homem para se casar e um dote havia sido pago, havia toda a expectativa do noivo de que ela seria uma virgem. Se pelo contrário, se fosse descoberta após o casamento, a implicação é que tinha havido um engano em que o pai poderia ser implicado, ou isso significaria que ele não tinha conhecimento do seu pecado. Isso traria grande vergonha para a família e para a comunidade, para não mencionar que seria uma demonstração de rebelião aberta contra a lei de Deus. Nesse caso, para garantir a integridade da família e para remover o mal do adultério ou fornicação da comunidade, o apedrejamento era defendido. Finalmente, ela não era apedrejada por não ser virgem, mas pela realização de um engano na tentativa de se parecer como uma virgem. É claro que nós não defendemos qualquer tipo de crime de honra. Estamos simplesmente dizendo que o contexto cultural exigia. Tá certo, meus amigos? Então está aí mais um pôster simplista, ateísta aí, muito divulgado aí pelas redes sociais, É um pôster extremamente superficial, simplista e enganoso, e que nós aqui no caso desmascaramos mais uma vez. Claro que nós sempre publicamos coisas mais profundas, tanto no site também. Esse vídeo aqui no caso é também profundo, é completo, mas nós sempre vamos publicar sobre isso. Estamos sempre respondendo a esses críticos, a esses ateístas aí, nos mais diversos ataques aí, tentativas de descaracterizar
a fé cristã. Tá certo, meus amigos? Peço aí para curtir o vídeo, se inscrevam no canal e divulguem, tá? Porque assim nós sempre publicaremos vídeos aqui respondendo aos críticos, respondendo aos céticos, respondendo a todos aí. Tá certo, pessoal? Muito obrigado!